por que eu fui terminar o meu relacionamento com o narcisista? Era ruim com ele, mas é muito pior sem ele. Você sente aquela abstinência, aquela dor que te invade o peito, que te arranca, te dilacera por dentro. Você achava que terminando o relacionamento é o mesmo que terminar o ciclo, só que não é nada disso, são coisas absolutamente distintas. E quando nós terminamos o relacionamento com o narcisista, nós achamos que nós temos força, que basta terminar que está tudo resolvido. Não. Aí que vem aquele sentimento que você pensa, por que eu fui fazer isso? Foi a maior besteira, era ruim com ele, mas pelo menos eu o tinha do meu lado. Você sente aquela abstinência, você começa a pegar no celular, começa a ver a vida dele nas redes sociais, ou às vezes você já está bloqueada de todas as redes sociais, você não tem mais notícia dele. E aí você começa a ver as fotos de quando vocês eram felizes, entre aspas, de quando você começa a ver os vídeos, e aí vem a sessão nostalgia. Você já não tem mais vontade de levantar, sair da cama, tudo aquilo que você faz, você já não consegue fazer. Fritar um ovo é uma coisa de chefe de cozinha, porque você nem sabe como quebrar um ovo. E você fica se achando uma estúpida, uma burra ou um burro, sempre molde para a sua situação, feminino ou masculino, porque o narcisismo não tem gênero, independe de gênero. E aí você pensa, o que eu fui fazer? Eu não deveria jamais, imagina, eu fui dar uma de corajosa, eu preciso dele ou dela. Ele é como o ar que eu respiro. E aí você começa a se lembrar, o nosso cérebro, como ele sofreu traumas durante o relacionamento com o narcisista, ele acaba apagando as coisas ruins e nós só ficamos regurgitando as coisas boas. E é aí que você começa a ter raiva de você. Você começa a pensar, eu quis dar uma de super-herói, ou eu fui na onda daquela psicóloga, ou vi que era abuso, Lei Maria da Penha, acabei dando um basta, mas eu estou morrendo. E a sensação que dá é realmente de vício, porque é exatamente isso que acontece. Nós podemos assimilar, por analogia, a um viciado com drogas. Porque quando nós estamos, principalmente na fase do love bombing, que é aquela fase gostosa, nem todos passaram pela fase do love bombing, porque existem narcisistas que nem isso têm a capacidade de fazer. Mas ele acontece que ele acaba por te escanear e acaba a ver todas as suas vulnerabilidades, tudo aquilo que você mais gostaria de fazer, que você mais gostaria de realizar os seus sonhos. Então ele acaba te proporcionando aquilo. Então você pensa, ele não é romântico, mas ele gosta de tal coisa, nós fomos em tais lugares, aí você só começa a se lembrar de coisas boas. Muitas das vezes você já vê lá no início do relacionamento alguns sinais dele ou dela de que tem coisa que não tá legal. Mas como o love bombing ele é muito intenso, ou seja, ele acaba te proporcionando os seus anseios, tudo aqui, os seus desejos, então você acaba meio que passando pano, esquecendo as estupidezes, aí você pensa, mas é ser humano, ninguém é perfeito, então de repente essa é a imperfeição dele. E muitas das vezes nós acabamos, você de repente saiu de um relacionamento narcisista, ou você pensa, não, ele não é narcisista, porque ele deu umas patadas aqui em mim, então já significa que ele não é narcisista, porque ele tem que ser perfeito, ele mostra que tem que ser perfeito na fase do love bombing, só que nem sempre é assim. Você, na fase do love bombing, você sente a dopamina, porque o nosso cérebro ele é formado por bilhões de neurônios, e para um neurônio se comunicar com o outro, ele precisa de agente transmissor. E existe essa química que no nosso cérebro, e cada vez que nós sentimos prazer, por exemplo,
em viajar, ganhar um presente, de ser elogiada, tomar uma bebida que você gosta. Então você de repente gosta de tomar um vinho, você tá lá na sacada e fica ali apreciando e você pensa, nossa, que delícia. Então isso no nosso organismo é liberado dopamina. E a fase do love bombing é a fase que nós recebemos a dopamina com maior intensidade, porque o narcisista, ele molda tudo aquilo que você quer na sua vida, todos os seus anseios, ele acaba proporcionando para você, então ele encaixa. Então, na verdade, não é que nós amamos o narcisista, nós acabamos amando aquilo que ele nos proporciona, aquela versão que ele nos proporciona, porque na verdade aquilo é tudo falso, tudo aquilo é fantasia, porque ele mesmo, ele só fez aquilo para te conquistar. Eu mesma já ouvi isso do narcisista. Certa vez ele acabou falando alguma coisa, eu falei, mas peraí, não faz sentido. Por que que você falou tal coisa pra mim lá no início e agora você tá agindo dessa forma? Ah, porque agora eu já te conquistei. Como agora eu te conquistei, eu não preciso mais. Aí você fica, hã? Mas o casamento é uma conquista diária, então significa que você foi falso comigo lá no início? Ah, eu ouvi, entenda como você quiser. E o narcisista acha super isso normal. Por isso que é tão... muitos dizem, né, a fase do namoro. Às vezes você namora, como eu vi o livro, li o livro da Simone Veloso, que a pessoa namorou muitos anos, eu não me lembro, de repente 7 anos, e depois se casaram. E aí você vê que não é nada disso, porque no namoro você acaba vendo apenas o verniz da pessoa, você não vê no dia a dia. Eu acho muito interessante no Chile, eu morei lá, meu querido país de meu coração, pelo menos as pessoas que eu tive contato, a maioria delas, primeiro elas juntam, né, para depois, quando tiver certeza, se casarem. No início eu achei isso meio que um espanto, mas faz todo sentido, porque é morando junto que você conhece a pessoa. Lógico, não estou defendendo não namorar, ser muito rápido, porque o narcisista, às vezes, ele não consegue durante o namoro sustentar a máscara dele o tempo todo, então pode ser que você já o conheça, mas todos eles que eu fui percebendo nas pessoas que vão falando, que vão dando os seus testemunhos, é que na fase do namoro, que é a fase do love bombing, é aí que você fica apaixonado, você pensa, meu Deus, eu encontrei minha cara metade, lá metade era minha naranja, e você pensa, é ele, só que aí depois no dia a dia você vê que aquilo ali não é bem assim, que você se casou com um monstro e não com um príncipe, né? E a abstinência, ela é devastadora, é avassaladora, é uma dor que ela te corrói, que você fica pensando na sua fase do namoro, da fase do love bombing, e aí você quer entrar na rede social, e aí ou você já foi bloqueada por ele, ou ele já tá com uma outra, ou você não tem mais como saber notícias, aí você fica usando de todos os macacos voadores, até mesmo da família dele, dos amigos dele, para saber se ele tá saindo, se tem com uma outra pessoa, se tá com... Qualquer notícia para você é uma dose de droga. Da mesma forma que os drogados recebem a droga deles lá para dar aquele alívio, obter notícias do narcisista nos dá um certo alívio. E aí você pensa, que burrada que eu fui fazer. Só que não. Foi a melhor coisa que você foi fazer para... Assim como uma semente, ela primeiro tem que ficar na sombra para depois ela florescer. Para nós ficarmos mais fortes, é necessário sim nós passarmos por esse deserto, porque é essa abstinência, essa dor que vai te fazer mais forte e depois no final você vai dizer, eu venci. Porque na verdade é um trauma, você precisa passar por um especialista em traumas para poder sair dessa. E você vai sair muito melhor, porque não existe depois um melhor presente para si mesmo do que a sua liberdade. Espero que eu tenha te ajudado, curta o máximo possível, compartilhe com seus amigos, que da mesma forma que foi útil para você, pode ser útil para outra pessoa. Siga-me em Adjudando, a advogada sempre te ajudando. Fique com Deus.